Cerca de 1.000 juízes, desembargadores, familiares e convidados participaram do evento que marcou os 60 anos da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. A cerimônia aconteceu aqui em Belo Horizonte e destacou a trajetória associativa vitoriosa com avanços e conquistas para a magistratura, o judiciário e a cidadania. A cerimônia foi presidida pelo presidente da AMAGES, Herbert Carneiro, e contou com a participação do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Pedro Bittencourt, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalcléver Lopes, entre outros, e teve até bolo de aniversário e parabéns. Teve ainda a apresentação da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, formada por crianças e adolescentes que estão em situação de risco social ou vivem em instituições de acolhimento. A orquestra é mantida pela Coordenadoria de Infância e Juventude do Tribunal e tem o apoio de várias entidades, entre elas a AMAGES. Aqui ao meu lado, o orador oficial desta cerimônia de hoje, o desembargador Geraldo José Duarte de Paula, que também se aposentou no ano passado. Desembargador, o senhor falou muito da experiência em seu discurso, da importância da missão de julgar do magistrado. Como é que se forma e se faz um bom juiz? A formação do juiz se dá pelo conhecimento da vida. O juiz, antes de tudo, ele é um técnico, mas é homem como os demais. Ele deve conhecer a vida, os seus predicados, as suas influências, para bem aplicar o direito na busca da paz, do equilíbrio social e da felicidade humana. Não existe o direito, senão para apaziguar interesses. Isso tudo nos leva a ver todas as influências que nos são trazidas, quer em busca do poder, quer em busca de capitais, que de alguma forma vêm trazer ao homem, que é o objeto do nosso trabalho, que é objeto da aplicação do direito, algumas questões que podem, de fato, trazer a eles outras necessidades que não são as necessárias, as indispensáveis à sua sobrevivência. Entendo eu que ser magistrado é, antes de tudo, aplicar o direito. O direito é a nossa vida. O direito é a experiência que nos deu, desde o juízo natural até aquele formado pela vontade do homem, a oportunidade de vivermos em paz e na busca da eterna felicidade. Além dos 60 anos, a AMAGES homenageou também os 24 magistrados que se aposentaram no ano passado, após intensa dedicação à causa da justiça. Aqui ao meu lado, o presidente da AMAGES, desembargador Herbert Carneiro, o anfitrião deste evento. Presidente, o senhor está aí, a AMAGES está patrocinando hoje uma dupla homenagem. No mesmo dia que completa 60 anos, também homenageia os aposentados. O que representa isso? Uma história, né? Uma história de muita luta, uma história de muita conquista e, acima de tudo, de reafirmação da magistratura mineira e a contribuição que a magistratura mineira presta ao Judiciário de Minas e ao Judiciário brasileiro. A noite hoje é uma noite de comemoração, é uma noite de reconhecimento, como eu disse, não só a toda essa trajetória exitosa da magistratura mineira, em especial da Associação dos Magistrados Mineiros, que é a segunda associação da América Latina em extensão, em tamanho, e que hoje, além de reconhecer e de enaltecer essa luta, traz aqui para homenagear honrados magistrados que durante muitos anos prestaram serviços ao Judiciário Mineiro e que se aposentaram em 2014. A que o senhor atribui essa longevidade vitoriosa da Associação dos Magistrados? Acima de tudo, aos bons princípios e aos bons valores mineiros, né, que passa pela política e necessariamente passa também pela magistratura, passa pelo judiciário. Minas Gerais é um estado hoje destacado no cenário nacional pelas suas tradições de história, pela sua tradição de cultura, mas também pela sua
história na magistratura. Então, naturalmente, comemorar 60 anos de uma associação com tantas adversidades no passado, com tantas adversidades no presente e com certeza adversidades haverão no futuro, é preciso que tenha um judiciário forte, é preciso que tenha uma magistratura forte para garantir a cidadania, para garantir o Estado de Direito. E Minas Gerais dá um exemplo. Eu tenho viajado o Brasil inteiro e vejo com muito orgulho que a magistratura mineira é diferenciada, que a magistratura mineira realmente construiu uma história ao longo dos 60 anos no associativismo, trazendo para o âmbito da associação não só a fraternidade, a solidariedade que deve unir os juízes, mas os bons propósitos na construção da melhor jurisprudência, na construção da melhor prestação jurisdicional. Hoje eu digo que o judiciário, na atual gestão de Minas, na atual gestão do poder do Tribunal de Justiça com a associação, há uma sintonia muito grande e quis, como eu disse nas minhas palavras, quis Deus que eu estivesse à frente da associação nesse momento histórico de comemorar 60 anos da Associação dos Magistrados Mineiros, com o tribunal vivendo, sob a presidência do desembargador Pedro Bittencourt, o melhor dos seus tempos. Nem sempre foi assim, presidente. E nesses 60 anos, a MAGES sempre se dedicou a defender a independência e valorizar o trabalho do magistrado. Qual que é a importância de se ter juízes, desembargadores independentes? É o que faz a diferença principalmente na política associativa. As conquistas da associação, por si só, contam toda essa história. Primeiro, construir uma sede. Segundo, ter um plano de saúde como nós temos. Depois, conquistas na Assembleia Legislativa com leis de organização judiciária. Depois, no Tribunal de Justiça, assento no órgão especial, participação efetiva na construção do orçamento, do planejamento estratégico do tribunal. Tudo isso aí é o reconhecimento do Poder Judiciário de Minas a uma luta associativa, a luta da MAGES. Então, nós vivemos, a despeito de todos os problemas na conjuntura, especialmente nacional, nós vivemos em Minas um tempo mágico, um tempo histórico, e temos muito por comemorar, de estarmos num presente momento em que o Poder Judiciário está sintonizado com o Poder Legislativo, o Poder Executivo, e a associação é uma coadjuvante importante nesse processo de construção em Minas de uma justiça de melhor qualidade. Muito obrigado. Bom, conversamos aqui com o presidente da MAGES, o desembargador Herbert Carneiro, sobre o evento que marcou 60 anos da associação. No próximo bloco, vamos conversar com representantes do Poder Legislativo e do próprio Poder Judiciário para avaliar o protagonismo da magistratura na construção da justiça mais cidadã. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar os 60 anos da Associação dos Magistrados Mineiros aqui em Belo Horizonte. Prestigiando o evento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Adalclévia Lopes. Presidente, o Legislativo também participa dessa história, desses 60 anos da magistratura. Como é essa relação? A relação é excepcional, é como a relação dos mineiros. O mineiro sempre converge, sempre conversa, sempre discuta, mas termina sempre num bom diálogo. Eu falo que a MAGES e a Assembleia Legislativa, assim como o Tribunal de Justiça, assim como o Executivo, nós somos independentes, porém harmônicos. Assim também são as instituições como a MAGES, que convivem excepcionalmente bem com o Poder Legislativo. Então é sempre como bons mineiros e boa conversa. Esse entendimento entre legislativo, executivo, judiciário, ele é importante para a democracia, que parece estar faltando isso em Brasília, né? É essencial. Eu falo que é uma coisa até de Montesquieu, que dizia que os poderes são independentes, mas harmônicos. O que está faltando é cumprir a Constituição.
a independência existe e a harmonia que está faltando. Então é obrigação, e a Constituição diz isso, né? Que a obrigação dos poderes é ser harmônicos. O que está faltando é a harmonia. Nós vamos levar um pouco de mineiridade a Brasília para poder resolver as questões com uma boa conversa. O senhor tem dito que é tão difícil, às vezes, gerenciar a administração pública, os problemas nacionais com crise, com desavença, é pior ainda, né? Muito pior. Não há, o país é como a nossa casa, como a família. Você só tem harmonia. É lógico que você pode ter o pai e o filho, são jovens em estações diferentes, mas tem que ter o respeito e a harmonia. E só se faz isso com uma boa conversa, uma boa convivência. Enfrentar a crise, a melhor forma é junto. Prestigiando o evento que marca os 60 anos da Associação dos Magistrados Mineiros, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Pedro Bittencourt. Doutor Pedro, como é que o senhor avalia aí a presença, o protagonismo da AMAGES nesses 60 anos, junto à magistratura e ao judiciário? Bom, importantíssimo. Os 60 anos marcam uma luta contínua pela afirmação do judiciário e dos juízes no cenário nacional e no cenário de Minas Gerais. Qual a importância de termos aí juízes e desembargadores independentes e valorizados? Isso é uma luta, isso foi uma busca de um judiciário independente e autônomo. Independente e autônomo em relação ao executivo, em relação ao legislativo. É um judiciário que busca fazer justiça. E o protagonismo da AMAGES foi essencial nisso, valorizando o juiz, valorizando essa independência e essa autonomia. Isso nós alcançamos na atualidade. Pela primeira vez também, a associação e o tribunal tem uma parceria inédita. Como é que o senhor avalia esse momento? Eu fico muito feliz de nós podermos ter essa parceria. Ela já deveria existir há muito tempo. Evidentemente que a AMAGES é uma associação de juízes e muitas vezes o interesse corporativo prevalece sobre o interesse primário do Estado. Muitas vezes isso é natural em sindicatos, em qualquer associações que defendem interesses corporativos. Mas a AMAGES sempre teve uma vantagem. Acima de tudo, ela sempre preservou o interesse público, o interesse de prestar jurisdição, que isso é um diferencial em relação às outras associações de servidores. Apesar das diferenças, há uma convergência para a democracia, para a cidadania, o Estado de Direito, né? Exatamente, é isso que eu quis dizer. A AMAGES é uma associação de juízes, mas que se preocupa também com o cidadão, com o usuário da jurisdição, porque ela tem consciência de que uma prestação jurisdicional célere, eficiente, também é uma valorização do juiz. Eu converso agora com o desembargador Carlos Devenhagem, ex-presidente da AMAGES, da associação, que completa neste mês 60 anos de atividade. O senhor participou e participa dessa história. Onde está? Quais são as razões dessa longevidade vitoriosa da associação? A solução da associação é unir os magistrados. E isso a associação tem obtido sucesso há 60 anos. A magistratura mineira hoje é unida, ela se reveste de objetivo comum, não só da magistratura mineira, mas também o interesse público, que é o que visa, né, o próprio Poder Judiciário. Eu acho que o sucesso está nisso, é a união da magistratura que representa o sucesso da associação. E esse fortalecimento da democracia, do Estado de Direito, tem benefício direto para a sociedade também. Assim, e o Poder Judiciário tem uma palavra final nessa questão e que nos traz uma grande responsabilidade. A democracia depende do poder sem armas, que é o Poder Judiciário. E isso os juízes brasileiros, em especial os juízes mineiros, têm cumprido a sua obrigação neste momento grave para o país. O senhor está partindo agora para uma nova missão. Parabéns aí como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. O que muda na vida do magistrado? Olha, o Conselho é um órgão completamente diferente, que a magistratura brasileira ela resistia à sua criação, mas o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da criação
e eu me sinto muito à vontade, portanto, depois dessa decisão, em integrar o Conselho. Vou lá para representar a magistratura, não só a mineira, que tive com muita honra, representei quando presidente da AMAGES, mas a magistratura brasileira. Eu quero levar ao Conselho a minha visão de um ex-serventuário da Justiça, ex-advogado, ex-promotor de justiça, juiz, desembargador. Eu acho que essa experiência na lida, no trato dos problemas que são levados ao Conselho, eu tenho a impressão que servirá de um alento e, quem sabe, poderemos aperfeiçoar ainda mais o Poder Judiciário. Eu converso agora com o juiz Luiz Carlos Rezende Santos, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Luiz Carlos, o senhor também está participando dos projetos da Escola Judicial de Formação de Juízes, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Quais são os projetos da escola? O grande sonho da escola é que ela deixe de ser uma escola com uma vocação apenas para a formação inicial. A escola agora ela abre um novo projeto com a formação permanente, possibilitando uma reciclagem e uma oportunidade de sempre aprimorar com relação às atividades judicantes do dia a dia. Como é que se faz isso? Até porque a própria legislação está mudando. No ano que vem nós temos a instalação e implantação do novo Código de Processo Civil. De fato, a escola anda muito preocupada com isso, até porque o Código de Processo Civil não é apenas para a matéria do civil, né? Ele é subsidiário para todas as demais áreas do direito. Mas a escola, Orion, ela anda preocupada em dar uma oportunidade para que os magistrados lembrem-se sempre de suas competências. Então ela está preparando uma bolsa, ela está preparando uma verdadeira cesta de serviço relacionada à formação permanente. Ou seja, ela pretende oferecer cursos para todas as competências jurisdicionais. Trocando em miúdos, um curso de 20 horas, por exemplo, para a competência do civil, para a competência empresarial, do direito empresarial, do direito de família, do direito de sucessões, do direito da execução penal, do direito da legislação penal extravagante, do direito de tóxico, da violência doméstica, etc. Então a escola quer ter em mente sempre uma possibilidade do magistrado, e como é uma escola judiciária, também servidores e assessores, de terem sempre conhecimento do que está passando, da jurisprudência nova. Então a gente anda com uma esperança muito grande que nos próximos anos a escola passe a ter uma grade curricular permanente, que é uma forma de todos se preparar para o futuro, né? E se programar o que pode ser estudado e aprimorar e fazer aquilo que é o nosso dever maior, que é a melhor prestação jurisdicional para a população. Muito obrigado. Bom, além dos 60 anos da Associação dos Magistrados Mineiros, foram homenageados nessa noite também os magistrados, juízes e desembargadores que se aposentaram no ano passado. No próximo bloco, vamos conversar com alguns deles para saber como é a vida do magistrado fora dos tribunais. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje é uma edição especial para destacar uma dupla homenagem aos 60 anos da Associação dos Magistrados Mineiros e aos magistrados e magistradas que se aposentaram no ano passado. Neste bloco, vou conversar com juízes, juízas, desembargadores, desembargadoras para saber se há vida fora dos tribunais. Aqui ao meu lado, a desembargadora Selma Marques, que se aposentou no ano passado e é uma das homenageadas aqui nessa noite. Desembargadora, a vida fora dos tribunais, a senhora se preparou para a aposentadoria? Sim, eu agradeço a deferência, né, desse pedido para prestar essas informações. Eu lhe confesso que eu me preparei durante 6 anos para este momento. Portanto, eu me sinto absolutamente tranquila, dedico o meu tempo que seria livre a outras atividades. Isso aqui, a vida fora da magistratura. A vida fora, sem dúvida. Magistratura é gratificante, magistratura é uma profissão que eleva o ego no sentido, não no sentido da vaidade pessoal,
mas no sentido da consciência do que se pode fazer em benefício da sociedade. Isso, para mim, foi muito gratificante. E porque a gente aposenta, mas como o cargo é vitalício, tem sempre que atender alguma solicitação do tribunal e etc. Uma vez magistrado, está sempre presente para participar dessa construção que é permanente na democracia, cidadania, não é isso? Claro, claro. Isso. Agora, a senhora se preparou, ao contrário da senhora, a maioria dos profissionais, tanto magistrados como de outras áreas, não tem essa preparação. A senhora acha que falta isso da parte das empresas, do próprio tribunal, algum incentivo no sentido de orientar, levar uma estratégia de orientação para aqueles que vão se aposentar? Bom, eu acho que isso vai muito do interesse da própria pessoa, não é? Mas é bem verdade, não só o tribunal, mas a associação, não é? Tem vários recursos que podem ser utilizados pelos magistrados que estão pensando ou que necessariamente irão se aposentar. Eu acho que a consciência é pessoal. Eu converso agora com o juiz aposentado Daniel Colasso, também homenageado nesta noite. Doutor Daniel, o que fazer após a aposentadoria em uma idade ainda tão produtiva como a do senhor? O juiz exerce uma função muito bem delimitada e determinada. E em virtude da aposentadoria, o juiz ele pode ser muito útil revertendo toda a sua energia, experiência, consciência jurídica a favor do próprio tribunal. Ou seja, o juiz aposentado ele pode atuar como juiz conciliador, orientando funcionários novos que ingressam para prestar serviços ao Poder Judiciário. Ele pode desenvolver atividades paralelas às varas de família, na orientação de famílias, ou seja, não só conciliar, mas orientar também. Então, existe uma gama de atividades em que o juiz pode prolongar a sua vida útil com saúde, com dedicação, em prol da comunidade, em prol do jurisdicionado, trazendo assim uma melhoria na qualidade de vida sua e também dos cidadãos. Eu vou começar agora com o desembargador Gutenberg da Mota, que se aposentou no ano passado e está sendo homenageado nessa noite. Como é que o senhor avalia esse reconhecimento? A aposentadoria não é esquecimento? Primeiro eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que o Pensamento Jurídico é um programa que vem levando à comunidade as questões básicas da justiça, expandindo assim as suas iniciativas para melhor atender a comunidade tão carente. E a gente sabe que, na verdade, a justiça tem uma carência muito grande de pessoal e a demanda é cada vez maior, e isso é importante a gente levar a justiça às pessoas. Agora, quanto à segunda pergunta, antes também eu quero fazer uma homenagem à Amágios, que desde o começo do ano vem se mobilizando e indo a várias comarcas, a sede de várias comarcas, para fazer o trabalho comemorativo dos 60 anos, uma data muito importante da magistratura mineira, consequentemente brasileira. Agora, quanto à terceira pergunta, sobre o esquecimento, eu costumo dizer o seguinte, que eu não tive tempo ainda de ter depressão, sabe? Eu não sei o que os meus colegas ou alguns dos meus colegas sentem, mas eu me sentia totalmente preparado, porque eu tenho uma atividade intelectual intensa, de leitura e escritura, e só isso já toma todo o nosso tempo. Aliás, nos valoriza o nosso tempo. O senhor participa, inclusive, da vida associativa com essa publicação da revista Mais Cultura, que é uma produção literária da Amages. Como é que é essa participação do senhor? Eu já fui jornalista e aproveito assim, aquela experiência jornalística para fazer textos em que eu procuro interessar o leitor pela vida de escritores, que é assim, a área de que eu mais gosto. E eu tenho participado ativamente, gosto muito da revista, e é uma das portas de saída para quem, como eu, está aposentado e não voltou a atuar na área do direito, não.
Muito obrigado. Bom, ouvimos aqui magistrados aposentados que foram homenageados nessa noite no evento que marcou também os 60 anos da Associação dos Magistrados Mineiros, aqui em Belo Horizonte. Vamos ficar por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.